Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de algumas questões relativas ao PAS, certo? O PAS da UNB, Programa de Avaliação Seriado da UNB, e os assuntos, né, que vão estar presentes na nossa sequência de exercícios vão ser funções exponenciais e logarítmicas. Então vamos começar com esse problema. No ano inicial, t igual a zero, né? 20 indivíduos estavam infectados por determinada bactéria. A partir daí, em cada ano, t maior ou igual que zero, a quantidade aproximada de indivíduos infectados pela bactéria é estimada por essa relação. N de t igual a 20 vezes a exponencial natural, né? Elevado a 0,2 vezes t. Esse é, pessoal, o número de Euler, né? É aquele número irracional, aproximadamente 2,7 e mais algumas casas, certo? Infinitas casas. Ele é irracional, é uma constante bem importante na matemática. Mas o número assim aproximado dele é 2,7. Então, é proposto na questão, né? Tendo como referência essa informação, julgo o item 104. 104 daquelas sequências, né, de itens da que é proposto. No Python, se não me engano, são 110. Né? Se fosse utilizado o modelo m de t igual a 20 vezes 2 elevado a t dividido por 2, para contar a quantidade de indivíduos infectados pela bactéria em cada ano T, então a contagem de indivíduos infectados segundo esse modelo seria sempre maior que a contagem feita utilizando-se o modelo original N de T. Então, pessoal, aqui justamente ele quer verificar o quê? Quer verificar qual das duas funções vai apresentar um maior valor, sempre, certo? Então, aqui ele está dizendo que M de T sempre vai ter o valor maior que N de T, certo? Sempre. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente faz esse tipo de análise? Observando todo o contexto da prova, né? Que o tempo é limitado e, fundamentalmente, né? Qual a estratégia utilizar para verificar o comportamento dessas duas funções. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o tipo de função com a qual a gente está trabalhando. A função com a qual a gente está trabalhando é uma função exponencial, certo? Função exponencial, ela é sempre crescente, pessoal. Nesse caso, né, porque o expoente é positivo. Então, a função aqui com a qual a gente está trabalhando é estritamente crescente. Tanto a n de t quanto a m de t. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a medida com a qual eu aumento o t, ou seja, com a qual eu aumento o tempo, essas funções sempre vão ter valores maiores, certo? Sempre vão ter valores maiores. A questão fundamental é ver quem que vai apresentar os maiores valores, à medida com a qual a gente aumenta t. Inicialmente, a gente pode considerar alguns valores-chave, né? Quais seriam esses valores-chave? Os valores com os quais a gente faria a conta mais fácil e rápido, dada a prova, né? Dado o tempo, considerando o tempo da prova. Então, a gente pode fazer isso observando esse quadro aqui. Então, quais são os valores que a gente vai tomar para o tempo t? A gente vai tomar o 0, 10 e 20, certo? Então, quando t é igual a zero, a exponencial vai ser elevada a zero em ambos os casos. E isso, qualquer constante elevada a zero é igual a 1. Então, quando t é igual a zero, os valores são iguais, tanto de n de t quanto m de t. Quando é 10, realmente m de t é maior que n de t. E quando é 20, esse comportamento se repete, certo? Só que a questão fundamental é que na alternativa ele propõe que
M de t sempre vai ser maior que N de t, mas isso não ocorre sempre. No tempo inicial zero, certo? A população é a mesma. Então, essa alternativa é errada, segundo essa ótica, né? Considerando justamente o tempo inicial. E a gente não pode descartar esse tempo porque ele faz parte do modelo. O t, justamente, ele pode assumir esse valor de zero, certo? E quando o valor é zero para ambas, os valores são iguais. E se é igual, não é maior, né? Então, não é sempre que m de t vai ser maior que n de t. E também observem que ele não fez nenhuma restrição no domínio de m de t, de modo que considerasse o t estritamente maior que zero. Então, justamente, o t pode assumir valores, pode assumir o t igual a zero. E nesse caso, m de t é igual a n de t. Problema 2, pessoal. A área preservada do Cerrado Brasileiro caiu 200 milhões de hectares em 1960. Caiu, né? De 200 milhões de hectares em 1960 para 40 milhões de hectares em 2010. Políticas de preservação de redução do desmatamento foram adotadas para reverter esse comportamento de aumento de área de cerrado devastada. Nesse contexto, para determinar a área do cerrado preservada, ou seja, aqui a gente vai representar a área do cerrado preservado dentro do nosso modelo, certo? Pela letra A maiúscula. Em milhões de hectares, a partir de 1900 foi proposto o seguinte modelo. Então, a área de cerrado preservado vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a x² menos 120x sobre b, certo? Aí ele coloca que x representa a quantidade de anos passados após 1960. Por exemplo, x igual a 0, então 1960. X igual a 50 para 2010, né? E B é uma constante positiva escolhida tal que A 50 é igual a 40. Problema, que lá na prova é a questão 85, certo? Assumindo 0,3 e 0,7 como valores aproximados para, respectivamente, log de 2 e log de 5, calcule o valor de B e divida o resultado por 10. Então, pessoal, como é que a gente resolve isso daqui? É uma questão com texto, né? Aparentemente bem complexa, a expressão do modelo não é simples, mas a questão em si não é muito complexa, não. A gente precisa simplesmente descobrir o valor de B. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando as informações que ele deu. De forma geral, pessoal, para resolver essas questões, para achar valores, todas as informações já estão dadas no problema. O que a gente precisa saber fazer é utilizar as propriedades, nesse caso, né, de log e das funções exponenciais. Observando, né, que função log é a inversa da exponencial. Então, que informação que a gente vai usar, certo? Para definir o valor de B. A gente vai usar essa última informação que ele dá, que é a de A com x igual a 50 é igual a 40. Então, a gente faz justamente essa substituição. A gente toma x igual a 40 nessa relação acima. Aliás, x igual a 50 nessa relação acima. E a de x igual a 40. Então, a expressão fica dessa forma, certo? E a gente só faz conta. Passa o 200, a gente multiplica, né, de ambos os dados da equação por 1 sobre 200. Aí a gente obtém 1 sobre 5 igual a 2 elevado a 50 ao quadrado menos 6.000. Por quê, né? Porque a gente substituiu x por 50. Então, a gente substituiu lá na expressãozinha x² por 50 ao quadrado e menos 120x por menos 120 vezes 50, que dá menos 6.000. E aí a gente só vai fazendo conta. E aí a gente chega nesse resultado. A gente pega 1 sobre 5 e considera isso como sendo 5 elevado a menos 1. E aí
a gente aplica, pessoal, log de ambos os lados. Por que a gente usa log aqui? Lembrem, né, que o log, quando a base não está sendo apresentada assim, é porque ele está na base 10. Então a gente... E também, pessoal, notem, tem que usar log porque ele dá no problema. Ele não vai dar essa informação aqui de forma gratuita sem que você use. Ou você pode, sei lá, a menos que você tenha uma forma alternativa de resolver esse problema, que não use log, então realmente você não precisa de log. Mas a forma convencional e que espera-se que, né, se utilize para resolver esse problema é por meio do uso de função do log, né, da função logarítmica. E aqui o log que ele dá é justamente esse log cuja base não aparece, que é o log na base 10. Então é justamente essa informação que a gente vai tentar empregar, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vai chegar num ponto da equação que a gente vai ter duas bases com expoente, certo? No caso, a base aqui do lado esquerdo é 5 elevado a menos 1. Aliás, a base é só 5, o expoente é menos 1. E do outro lado a gente vai ter a base 2, cujo expoente é 50 ao quadrado menos 6.000 dividido por b. Esse daí vai ser o expoente. Então a gente quer descobrir que é um b. Para descobrir que é um b, a gente precisa aplicar o logaritmo de ambos os lados. Feito isso, aplicado o logaritmo, a gente usa aquela propriedade, certo? Se a gente tem log de x elevado a y, isso daí vai ser igual a y vezes log de x. A gente vai usar essa propriedade, ou seja, o expoente ele desce multiplicando o log do valor que é a base, que é a base. Então a gente aplicando o log no primeiro membro, ou nesse membro à esquerda, no sentido, né, de esquerda para a direita, a gente vai ter menos 1 que multiplica log de 5. E isso daí tem que ser igual a gente aplica a mesma regrinha para 2 elevado a 50 ao quadrado menos 6.000, dividido por b. Desce todo mundo multiplicando log de 2. Notem, aqui a gente já voltou, a gente já achou mais ou menos o ponto em que a gente já pode empregar a informação que ele dá no problema, que é log de 2, log de 5. Isso daqui, pessoal, é um indicativo que a gente está no caminho correto. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês estiverem observando que eles dão a informação para você resolver o problema, e vocês de fato utilizam essa informação no problema, então isso é um excelente sinal, um sinal de que você está indo pelo caminho correto. Se não estiver indo, aí você para e pensa mais ou menos no que você está fazendo, no que você pode estar errando, no equívoco que pode estar, né? Tá ocorrendo e aí rever o que pode ser feito. E aí a gente chega nessa terceira linha aí, certo? E aqui a gente abre a conta, né? Pega os 50, eleva ao quadrado e disso daí a gente subtrai os 6.000. Vai dar menos 3.500 sobre b, que multiplica log de 2. Agora, pessoal, a gente tem, tanto no primeiro membro da equação, quanto no segundo membro da equação, números negativos, certo? Então, a gente pode simplesmente cancelar, certo? Os negativos. Isso é feito a posteriori aqui, né? Mas aqui nessa quarta linha já poderia ser feito. Então, a gente pode simplesmente, com base em todos esses números aí, definir o valor de b. Ou seja, basta isolar o b. Como a gente tem uma igualdade, a gente multiplica cruzado, né? Passa o b multiplicando o primeiro membro da equação, da esquerda para a direita, e esse primeiro membro da esquerda para a direita, menos 1 log de 5, passa dividindo. Obviamente, log de 5 não é zero, né? Então, a gente pode fazer essa divisão, ela está bem definida, né? E aí, a gente só faz o uso daquelas propriedades que ele dá no problema, certo? A gente some com negativo, né? Divide menos 1 por menos 1.
ou seja, a gente está dividindo o número negativo por outro negativo, vai dar um número positivo. A gente vai dar isso aos 3.500, certo? O log de 2 log de 5 é dado no problema. E aí, resolvendo essa continha, a gente chega nesse valor. Aproximadamente, certo? 1.507. E ele pede para dividir por 10 e considerar a parte inteira, certo? Então, esse valor aí vai ser justamente 150. Aí está até expresso, né, a parte inteira. Então, o valor de B é justamente 150. Uma forma de comprovar, pessoal, se houver tempo, certo? É justamente colocar, se tiver tempo e se der tempo, né, fazer essa conta, é justamente colocar 150 no lugar de B, 50 no valor de X, certo? E verificar se esse lado direito dessa equação vai ser igual a 40 do outro lado, ou um valor muito próximo a 40. Tem que dar um valor muito próximo a 40, tipo 39,998, alguma coisa assim. Isso, obviamente, se houver tempo, né? Se não houver tempo, é confiar que todos os procedimentos foram feitos de forma correta. Agora, caso haja tempo, dá para aplicar essa prova real, certo? Para ver se está tudo correto. Mas é isso, pessoal. A resposta é 150. Problema 3. O que esse problema nos propõe, certo? Propuseram um modelo P de t igual a 10 elevado à quinta vezes a exponencial de 0,005t para estimar o tamanho da população do Sol nascente. Sol nascente é uma região periférica, certo? De Brasília. No ano t. E o modelo A de t igual a 934,4 mais 8 vezes log de 260, que multiplica t mais 1 hectare, certo? Para estimar a área da região de sol nascente também no ano t. Esse HA, pessoal, é hectare, certo? É uma unidade de medida de área agrária. Em que t é igual a zero. Corresponde ao ano de 2012. Ok. Então, quando t é igual a zero, o ano aí vai ser justamente o ano de 2012. Então, a contagem em anos, pessoal, começa a partir de 2012. É meio que isso que ele quer dizer. Com relação a esses modelos, julgue os itens a seguir. O item aqui que a gente vai considerar é esse item 91. De acordo com o modelo, em apreço, a área do sol nascente será superior a 1.000 hectares somente depois de 2027. Observem muito, pessoal, muito atentamente o enunciado. Então aqui ele coloca somente depois de 2027. Então, como é que a gente pode verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ou certa ou errada? Então, aqui a gente quer verificar, pessoal, se a população, a gente tem que observar qual das duas equações aí primeiro vai nos dar informação sobre a população. A primeira, né? Ele já expressa. P de t é que vai expressar a população. Então, é essa equação aí que a gente vai usar. Então, ele quer saber quando, em que tempo t essa população vai ser maior, certo? Que 1.000. Não, perdão. Aqui ele quer a área, né? Aqui está se referindo à área. Então, se ele pedisse, né, em que ano a população seria superior a tantos habitantes, tá? A gente usaria a primeira expressão. Aqui no caso ele quer que a gente veja a área. Então, a área que a gente vai verificar é justamente a fórmula que a gente vai usar para estudar esse crescimento da área vai ser justamente essa segunda, a de t, que tem essa função logarítmica, certo? Então, ele quer saber em que ano t, certo? Ou em que ano correspondente ao t que a gente tem que achar que vai ser superior a 1.000, certo? 1.000 hectares. E a gente faz isso de que forma matematicamente? Simplesmente resolvendo essa inequação.
Primeiro a gente pega a equação que vai descrever a área e a gente vai achar o t, certa variável t, quando que vai nos dizer quando o tempo, certo? Aliás, isso vai nos dizer quando é que a área vai ser superior a 1.000 hectares. E aí é só fazer conta, pessoal. A gente considera essa inequação. Então, a área tem que ser maior que 1.000 metros quadrados, certo? Aliás, 1.000 hectares. E aí a gente só aplica a fórmula, né, nessa equação, nessa segunda linha, né? E aí a gente passa o 934,4 subtraindo para o outro lado, para o lado esquerdo, primeiro membro, né? Isso vai dar um valor, 65,6. A gente passa o 8 dividindo. E aí a gente vai ter esse último item. Daí, pessoal, a gente vai empregar, a gente está usando o ln, observe. É o logaritmo na base natural, certo? A função inversa desse logaritmo é justamente a exponencial também natural, que é basicamente a exponencial na base de Euler, né? E aí a gente emprega a exponencial de ambos os lados da equação. Como a inversa de logaritmo é exponencial, a gente vai justamente obter a identidade, ou seja, a gente vai obter o argumento que é empregado nessa função, que é 260t mais 1. E aí a gente tem esse exponencial elevado a 8,2, salvo engano aqui, ó, é dado no problema. Isso, esse é elevado a 8,2 é dado no problema. Notem, novamente aquilo que eu falei. Se a gente está empregando o que eles deram no problema, então é um bom sinal. Um sinal de que a gente realmente está indo pelo caminho que é solicitado que a gente caminhe por ele, certo? Se não usar, aí tá uma coisa suspeita. Não sei, talvez o aluno, sei lá, consiga uma forma alternativa de resolver, mas geralmente é assim que se resolve, né, esses problemas desse tipo. Então, a gente emprega nas informações do problema, que é exponencial de 8,2 vai ser 3.641. E aí a gente passa que está positivo e negativo para o outro lado. E aí a gente faz essa divisão. De 3.640 por 260. Dá para fazer na mão, bem tranquilo. E isso nos diz que o t tem que ser estritamente maior que 14. Certo? Agora anotem que quando o t é zero, a gente está em 2012, o ano de 2012. Quando a gente tem t igual a 14, a gente já está em 2026. Certo? 2026, ou seja, quando a gente estiver em 2026, a área já vai ser maior que 1.000 hectares. Então, não é a partir de... não é depois de 2027, é já a partir de 2026. Então, pessoal, essa alternativa é errada, certo? É isso, pessoal, muito obrigado, bons estudos.